Esse podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Fala galera, beleza? Aqui é o Lázaro, tô aqui com meus parceiros, Thales, PH, Rafael. Queria começar o nosso dia de hoje perguntando aqui para cada um de nós sobre os nossos destaques semanais. PH, o que você tem aí para falar com a gente? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu destaque dessa semana aqui vai ser sobre a balança comercial divulgada pela SECEX na semana passada. A balança de março foi fechada com grande crescimento nas nossas exportações para a China e um grande recuo das nossas exportações para os Estados Unidos. O efeito das tarifas está realmente batendo forte. As exportações para os Estados Unidos caíram 9,1% e as exportações para a China subiram 17,8%. Vem aumentando esse impacto da migração das exportações de Estados Unidos para a China. Vamos ver os próximos passos aí, como é que vão ficar. Boa, PHzinho. Rafa? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Que prazer inenarrável estar aqui com vocês. Bom, eu acho que mais que um destaque semanal, o meu destaque é mais uma questão intrigante, tá? A gente sabe que uma das barreiras centrais aí é a internacionalização das micro e pequenas empresas, é a dificuldade de acesso ao financiamento, à exportação. E, bom, a gente tem muitos relatórios recentes aí, tanto da CAF quanto da OCDE, que indicam aí que um pouco mais da metade, né, de 50% das micro e pequenas empresas na América Latina ainda enfrentam dificuldades para acessar crédito formal, à exportação. Esse é um tema que eu acho que me intriga bastante. Bom, a gente sabe, né, meus caros, que no comércio exterior tudo começa com um embarque, e hoje, seguramente, nessa oportunidade aqui, a gente vai embarcar em um papo sensacional que promete chegar a um excelente destino. Boa, Rafa, boa. Thales, o que você manda pra gente, meu Bom cara? dia, boa tarde, boa noite. Primeiro que eu achei excelente a colocação de Rafael, né? É um poeta. É um poeta. É um poeta. Dito isso, um pitaco também no comentário do Paulo. É muito interessante. Eu li recentemente que pela primeira vez os veículos representaram a ponta das exportações chinesas para o Brasil, né? Nós percebemos isso claramente nas ruas, como nós estamos importando veículos híbridos elétricos chineses. Mas o meu ponto é o seguinte: feriadão chegando, tenho que definir o que vou fazer com a minha senhora, com as crianças. Estava pensando para onde ir, Pirinópolis, Teresina. Boa. Me chamou a atenção o quê? Estreito de Hormuz. Antes da guerra, nunca tinha ouvido falar do Estreito de Hormuz, mas curioso. Como é que eu chego lá? Já fica aqui a dica, porque não é só sobre o comércio exterior esse podcast. Esse podcast é cultura. Então, Claro. você terá que descer na gloriosa Fujairah, no Oman, pegar aquele ônibus leito para Kassab, espero acertar a pronúncia. Chegou em Kassab, ponto. Tô no Estreito de Hormuz? Não. Você vai precisar pegar um barco até Kunzar. Aí você então vai estar ali, ó, na beira do Estreito de Hormuz. Ou seja, o nosso gargalo logístico internacional, responsável por aproximadamente a circulação de 20% do petróleo mundial, você só chega de barco. E vamos falar o que da Transamazônica? Eu já tive a ideia. Se Brasil entrar em guerra, a primeira coisa que eu fecho é Transamazônica. É isso. Boa. Vai ter papo hoje. É engraçado, Thales, que essa tua fala me dá, inclusive, um bom mote para puxar o nosso convidado. Mas antes eu não podia deixar de chamar você que está assistindo a gente para se inscrever no canal, acompanhar, curtir, ativar o sininho, acompanhar as nossas atualizações nas nossas redes sociais, enfim, vai ter muita coisa boa por aqui. E aí, o que eu queria falar nesse momento é chamar o nosso parceiro, o Rodrigo Albanese, que está conosco hoje aqui, gentilmente, nos deu essa honra de estar aqui presente, para a gente bater um papo sobre um tema que se relaciona totalmente com que, apesar aí do roteiro um tanto inóspito, né, aí do nosso amigo Thales, né, o fato é que, de fato, se relaciona muito com aquilo que a gente pretende conversar hoje, né? Há quem diga aí que o Estreito de Hormuz hoje, né, na situação em que se encontra, na verdade não está fechado por Irã, por Estados Unidos ou por Israel, está fechado pelo Lloyds, né, que é a agência, que é a organização responsável pela maior parte do seguro de carga que transita por aquela região. E a nossa conversa de hoje tem tudo a ver com isso. Mas agora, chamando o Rodrigo Albanese, queria reforçar. Mas agora, chamando o Rodrigo Albanese para o papo. Meu irmão, primeiro, obrigado por estar aqui conosco. Queria, enfim,
primeiro para a turma toda aqui te conhecer, saber quem é você, enfim, saber um pouco da tua história. Me fala um pouco, Albanese, assim, primeiro de quem é você em termos de profissional que opera crédito à exportação, que opera seguro de crédito à exportação. Me fala um pouquinho desse início de jornada, me fala um pouquinho de uma forma, obviamente, simples, assim, Albanese, porque aqui a gente está falando para um público que é bastante amplo, enfim. Como é a tua história, o teu início e como é trabalhar com esse segmento, enfim, que para muita gente ainda é tão árido, é tão difícil ainda de se aproximar. É isso, meu cara. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Lázaro, pela oportunidade de, enfim, poder bater esse papo com vocês. Rafa, Thales, PH, prazer enorme estar aqui com vocês também e uma honra poder, enfim, explicar um pouquinho da minha trajetória, explicar um pouquinho de tudo que não somente o Rodrigo fez, mas o Estado brasileiro fez. E a minha história profissional, ela quase que se confunde, na verdade, com o seguro de crédito à exportação. Eu comecei a minha carreira profissional em bancos de investimento, trabalhei em uns dois, três bancos, trabalhei em resseguradora, mas a maior parte da minha vida profissional foi dedicada ao seguro de crédito à exportação. Fui parar no tópico quase que por um acaso, foi o destino realmente que me levou a trabalhar com isso. Na antiga SBCE ainda, a gente ainda não tinha, digamos, a gente tinha um prestador de serviços para o Tesouro Nacional à época, que era uma espécie de um consultor, se eu puder citar dessa forma, se eu puder mencionar dessa forma, e com um processo já desenhado, tudo, mas convidado à época, até uma forma de voltar para minha cidade natal, era recém-casado, minha esposa também querendo voltar para a nossa cidade natal, e estava em São Paulo, voltar para o Rio de Janeiro era um desejo de ambos, vamos dizer assim. Então, foi, se me permitem o meu francês, foi juntar a fome com a vontade de comer, né? Então, algo que me deixou, que acabou me realizando profissionalmente, apesar de estar afastado do sistema por motivos pessoais, aproximadamente um ano, vamos dizer assim, mas foi o que me levou a trabalhar com o seguro de crédito à exportação, e é um assunto minimamente fascinante, tá? Pelo menos para mim foi uma experiência riquíssima, algo que moldou o profissional como um todo, o Rodrigo profissional como um todo, algo que me trouxe uma visão até de mundo mesmo. A gente ouve hoje o Estreito de Hormuz, como que são feitas as exportações, e o dinamismo que tem esse crédito, o seguro de crédito à exportação, é algo que sempre foi um dos motivos principais por essa paixão em relação ao tema, tá? Porque um dia você está analisando por uma ótica de risco uma estrada no interior de determinado país. No outro dia você está lidando com uma represa em outro continente, com jurisdições e regras completamente diferentes. Outro dia você está com outro segmento, você está lidando com pequenas, médias empresas que não têm acesso, que deveriam ter muitas vezes, a financiamento para que possam efetivamente produzir e trazer resultado para a nossa balança da forma que a gente tem uma grande oportunidade nas mãos, a gente sabe do percentual dessas pequenas e médias empresas dentro de toda a nossa capacidade produtiva, dentro da nossa cadeia logística como um todo. E muitas vezes, até no início, chega a ser engraçado, porque eu próprio não tinha dimensão do que era o seguro de crédito à exportação. Então, eu acho que foi muito feliz, Lázaro, quando menciona que é um produto, se eu puder chamar assim, que não é muito difundido. E isso eu acho que eu
tenho, inclusive, que parabenizá-los pela iniciativa de trazer o assunto à tona, de trazer um produto que, por mais complexo que seja, ele não é mais complexo do que você explicar um derivativo para alguém que nunca tenha tido acesso ao tema, ao produto. Claro. Então, não é, por favor. Opa, desculpa, meu caro. Se você me permitir, era só pegar um gancho do que você falou. Acho que você Uhum. traz essa necessidade de a gente ter uma noção de desmistificação. E era até uma coisa que a gente estava conversando, né, Thales? Assim, talvez um bom ponto, se você puder, não sei se o Thales quer relembrar aquela pergunta em relação à diferença entre garantia e financiamento, que para muita gente isso ainda é uma coisa basilar para quem opera, mas efetivamente ainda é uma dúvida que muita gente tem, assim. Não sei se você quer entrar um pouco nessa esfera também e trazer um pouco mais de luz para a gente aí nesse caminho, nesse ponto também. Não, perfeito. Essa é uma dúvida, inclusive, pois, por incrível que pareça, minha filha de 17 anos estava uns 10 dias atrás me perguntando: pai, eu nunca entendi o que você fez a vida inteira. Então, tipo, eu tenho esse problema em casa. E era algo que, dentro da minha trajetória profissional, eu sempre tentei desmistificar um pouquinho, né? Por exemplo, independente do tamanho do exportador, ele primeiro vai buscar um financiamento bancário, e esse financiamento bancário, muitas vezes, ele não está disponível pelo apetite de risco da instituição financeira, seja pelo apetite ao risco por diferentes motivos, por diferentes razões. Seja essa razão o prazo, que é um pouco mais longo do que o comum dentro do portfólio que tínhamos, seja pelo risco do país comprador desse bem ou serviço que a gente está exportando, enfim, inúmeros motivos. Mas, no final do dia, se a gente afunilar todos esses motivos, é a falta de financiamento. Como que a gente resolve a falta de financiamento desse banco? Bem, se eu sou o banco financiador, eu não creio, ao negar esse crédito, que o comprador desse bem e serviço brasileiro venha a me pagar. Ou seja, eu tenho um risco de inadimplência que eu considero não benéfico para a minha carteira como um todo. Tá? Qual é a solução para isso? A solução já existe. Na verdade, ela é apenas, aí se me permitem um comentário, é uma opinião pessoal, mas ela é apenas não muito difundida. Tá? É um produto que não tem a capilaridade que merecia. Tá? Então, como que o banco se protege desse possível default? Ele vai até a seguradora de crédito à exportação, seja de curto ou médio e longo prazo. Aí a gente tem a diferença de até 2 anos, que a gente considera curto prazo, e o médio e longo prazo para qualquer operação acima de 2 anos. Né? E essa agência, essa seguradora, ela vai emitir uma garantia que protege o banco, espelhando o contrato de financiamento que ele tem com a sua contraparte, e, no caso da não honra do pagamento por parte do comprador de bem e serviço brasileiro, o banco financiador ele teria a indenização, vamos chamar assim, por parte da seguradora de crédito. Tá? Manese, Então, por favor. não, desculpa, só para complementar aqui Uhum. com uma dúvida nesse sentido que você marcou, assim, primeiro para o público, né, para o nosso público. Eu entendo, é claro, que nós estamos tratando aqui de uma operação de exportação, então nós temos aqui uma lógica de política pública. Mas Exato. para que as pessoas se apoderem do tema, vou fazer um paralelo, tá? Não se Tá. enquadra perfeitamente porque aqui seria um comprador procurando financiamento. Eu quero comprar um carro. Vou voltar ao caso dos carros chineses. Quero comprar um Tá. carro. Muito bem. Eu vou até o banco, peço um financiamento. O banco vai analisar o risco. Então ele vai avaliar a minha exposição à possibilidade de pagar. Por exemplo, poxa, estou desempregado, estou com o nome no SPC. Ficou difícil. O que acontece? O governo, então, para estimular, por exemplo, a indústria automotiva, fala o seguinte: não, banco, financia o carro, que qualquer coisa, se Thales não pagar,
eu garanto o pagamento. Eu garanto a adimplência do contrato, né? O pagamento. Muito bem. Exatamente. A questão é a seguinte: Thales está no SPC, no meu exemplo, está desempregado. Lázaro, por exemplo, está voando. Está voando. Ganha muito dinheiro. Então, o meu ponto, a dúvida que fica e que eu gostaria de te pedir ajuda para esclarecer é: parece ter uma avaliação de diversos fatores de risco, entre eles o país. Então, exemplo, eu entendo que exportar para a Coreia do Norte é diferente no apetite do banco de exportar para a Europa. A pergunta é: existe limitação geográfica para esse seguro de crédito? Ou qualquer país poderia estar coberto pelo seguro? Albanese, se eu até puder complementar e até Por ampliar um favor. pouquinho a pergunta que o nosso parceiro Thales trouxe aqui, era uma coisa também que o PH estava trazendo há pouco, não sei, PH, talvez seja até melhor você trazer, enfim, eu não sei, talvez você vá saber melhor elaborar até do que eu essa pergunta aqui, mas eu acho que o que o Thales está falando aí, no final das contas, o que uma garantia para ser ofertada no final do dia precisa para ser considerada ali bem estruturada, ou melhor dizendo, o que está por trás do fornecimento de uma garantia. Porque como o Thales acabou de falar, nem toda operação precisa necessariamente de uma garantia. Você tem uma segurança boa, você não vai impor ou incorporar mais um custo na operação. Então, o que está por trás também de uma operação que precisa do seguro, né? O Thales trouxe o aspecto do país, enfim. Tem mais alguma coisa? Eu não sei se o PH queria adicionar algum ponto nessa pergunta, enfim, para a gente torná-la ainda mais completa para você. Não, claro, sem dúvida. Eu tinha pensado em quais são os aspectos que fazem alguém procurar. Geralmente, uma operação de exportação que o cliente é um cliente muito conhecido, o exportador é um exportador muito conhecido também, eles não têm essa dificuldade, já tem essa relação entre eles. Mas algumas exportações são um pouco mais complexas. Às vezes é por conta da localização, como o Thales disse, geograficamente, ou por conta do tipo de produto, por conta dos prazos. Eu queria saber quais são os aspectos que fazem com que um cliente procure o seguro de crédito à exportação, que ele procure esse tipo de garantia para que ele não tenha problemas lá no futuro. Não, perfeito. Eu acho que o principal motivo para que um exportador ele procure esse produto é, enfim, garantir a adimplência desse contrato de financiamento que foi dado, garantir que dentro do fluxo de caixa dessa empresa, desse exportador, você tenha uma certeza maior do que você teria antes, ou seja, você tem uma troca de risco, né? De que é aquele comprador um pouco mais arriscado, um pouco de menor qualidade creditícia, por assim dizer, você troca essa possibilidade de inadimplência dele pela possibilidade de inadimplência de alguém que tem uma classificação creditícia melhor, tá? Então, eu acho que esse é o principal pilar, tá? Eu acho que esse é o principal motivo, o principal motivador que leva um exportador a procurar o seguro, um instrumento, né, financeiro, que é o seguro de crédito à exportação. É uma alternativa, por exemplo, a uma carta de fiança, que acaba sendo mais barato do que uma carta de fiança. Eu acho que é importante a gente ter essa comparação, né? E, enfim, quanto ao país, se todos os países, qualquer região geográfica, qualquer setor é elegível, aí eu teria que entrar um pouquinho, de forma rápida, sendo mais sucinto, por favor, me cortem e me interrompam qualquer dúvida que tenham. O Brasil ele não é signatário da OCDE como um todo, e nem mesmo do arranjo, né, do arrangement, né, do crédito à exportação, e que são as regras, as principais regras, são os principais pilares que todos os países seguem para que não tenha nenhum tipo de problema, principalmente problema mesmo em relação à Organização Mundial de Comércio, tem algum painel na OMC, etc. Então, tipo, é tudo muito uniformizado dentro do setor para que a coisa seja a mais fluida possível, tá? A Coreia do Norte foi um exemplo extremo, eu reconheço que tem, mas faz todo sentido para
como que eu posso responder isso de forma até mais clara, né? Dentro desse arranjo, apesar de não sermos signatários, a gente os segue como melhores práticas, tá? Justamente para evitar qualquer tipo de painel, que é um jogo de perde-perde. Perde-se dinheiro, perde-se tempo, perde-se exportações que poderiam ter sido feitas, perde-se balança comercial no final do dia, perde-se PIB. Então, tipo, a gente segue por melhores práticas, sempre nos baseamos por uma ótica de risco e de estruturação de operações. No arranjo a crédito à exportação da OCDE, não foi algo simples de ser feito, ser operacionalizado, mas, paralelamente ao arranjo, a OCDE também tem uma lista dos países com classificação de creditícia, mas aí soberana, tá? Risco país, na verdade, de 1 a 7, onde 1 seria, digamos, a melhor qualidade creditícia, o menor risco possível, e 7 seria o maior risco possível que você poderia tomar, tá? Isso tudo se reflete o que a gente chama de rating, né? Esse rating seria o ponto de partida para que qualquer operação ela seja estruturada em relação às suas garantias. E se o país desculpa, ele não tem a sua classificação creditícia pela OCDE, ele está inelegível ao crédito à exportação, tá? A Coreia do Norte, eu tenho quase que certeza que ela está fora dessa lista, então o que se torna o país inelegível ao crédito à exportação. Mas, por exemplo, vou pegar até, bom, eu acho que a gente até já citou o Estreito de Hormuz, então o Irã. O Irã, ele é elegível ao crédito à exportação, pela última lista, pelo menos que eu tenha visto, tá? Com uma classificação 7 de 7, ou seja, a pior classificação possível. E se me perguntar, poxa, mas ele tem tanto petróleo, ele deve ter as contas nacionais um pouco redondas, minimamente redondas, para que não seja comparado a um país subsaariano que, enfim, tenha suas contas nacionais muito mais deterioradas, por assim dizer. Verdade, só que nessa classificação de risco também é levado em consideração quesitos políticos, ou seja, qual o risco que você tem de transferência de recursos para fora daquele país, de forma que ele honre as suas obrigações. Então, acaba que isso leva, por exemplo, na classificação creditícia do Irã, para a pior possível. Se tirarmos o efeito político, não é tão ruim assim, tá? Então, Desculpa, Opa. Boné, só para aproveitar essa deixa do Irã, já me imaginei na situação, né? Então, voltando aqui, né? Feriadão, cheguei lá em Kunzar, tô ali no Estreito, pá, camisa do Flamengo. O pessoal viu, opa, gostei. Vermelho e preto. Eu gostei da camisa do Flamengo. Né? Gostei. Falei, quero comprar. Pô, já consegui meu comprador. Vou vender pro Irã. Um container de camisa do Flamengo. Ok? Beleza. Tem risco. Tem risco de eu não receber esse dinheiro. O que acontece? O banco diz, não vou financiar. Não vou garantir o pagamento. A dúvida é, quem busca o seguro de crédito? Eu, exportador das camisas do Flamengo, ou o banco que busca esse seguro? Essa é a primeira dúvida. E aí já complemento com a segunda. Você comentou claríssimo sobre o rating, sobre a definição. A minha dúvida é, quem é responsável? Eu imagino que seja uma agência dentro da OCDE. Qual é o órgão, qual é a agência da OCDE, imagino, se não for, por favor, me corrija, responsável pela avaliação do rating, e essa avaliação, ela é feita de quanto em quanto tempo? Porque eu imagino que também haja uma estabilidade, exemplo, uma vez por ano, uma vez de 2 em 2 anos, enfim. Seriam as duas perguntas para eu poder vender minhas camisas lá pro Irã, né? Com certeza vai bombar com o maior respeito a eles aqui. Literalmente, por ali deve estar bombando, né?
Eu ia dar um terceiro ponto aí, justamente nessa linha de raciocínio aí do Thales, que me parece que é uma dúvida, enfim, é uma dúvida pessoal minha. Se eu estiver falando uma bobagem muito grande, por favor, você me corrige. Mas seguindo essa linha, né? Você está vendendo a camisa do Flamengo no Estreito de Hormuz, encontrou um comprador, tentou financiamento, ia ser difícil o financiamento, você buscou um seguro de crédito, ok? Você comentou sobre o rating, que eu entendo que está relacionado aos países. Mas, bom, e aí tomando aquele primeiro exemplo do Thales dos carros, se eu vou numa seguradora de carro, o valor do meu seguro vai depender do valor do carro, né? E de outros fatores, obviamente, né? Mas também vai depender do valor do carro. Qual que é o principal elemento, enfim, quando vai se buscar um seguro de crédito à exportação para eu poder obter o financiamento, para poder exportar meu produto, qual que é o principal elemento que precifica aí esse seguro à exportação? Albanese, eu quero fazer um registro, tá? Aí é concorrente. Porque Rafa vai querer vender camisa do Vitória. Ele vai querer confundir o nosso consumidor, dizendo que é vermelho e preto. Gostou do vermelho e preto, né? Eu vou tentar vender uma outra aí. O concorrente é rubro-negro, então ele tem uma parte do meu coração nesse Verdade. sentido. Ele merece a resposta. Eu vou respondê-lo de qualquer forma, por ser rubro-negro, não somente, mas, enfim, vamos lá. Quem procura efetivamente pode ser qualquer um dos dois, pode ser o comprador, pode ser quem tem maior conhecimento do produto, tá? Quem tem o conhecimento do produto, eu acho que é o primeiro participante dentro dessa engenharia toda que procura a seguradora, tá? Normalmente, o banco financiador, ou ele já tem um programa definido e o aceite do certificado de garantia da seguradora, não vou chamar de apólice, por não ser um seguro propriamente dito, tá? Vou chamar de certificado por questões jurídicas, por menores que sejam as diferenças, vou chamar de certificado por ser uma garantia, tá? O certificado, em muitas instituições financeiras, ele já é conhecido, então acaba que vira como se fosse um produto de prateleira. Se é uma operação com essas características, para que eu me sinta seguro, para que eu me sinta confortável de forma a viabilizar essa transação, eu preciso desse certificado de garantia da seguradora, tá? Então, eu acho que a maior parte das vezes a abordagem vem pelo banco, tá? Mas isso também não impede que muitas vezes a empresa exportadora, a empresa brasileira, ela procure a seguradora para ver o que tem de disponível por ali, de forma a viabilizar até mesmo a conversa se tornar mais simples com alguém que financie a sua exportação, tá? E muitas vezes utilizando capital próprio, então, tipo, o certificado fica em nome dela, não de uma instituição financeira. Albanese, Tá? cara, em relação a isso que você está falando, acho que nessas últimas perguntas ficou bastante claro para a gente, primeiro, como é que foi a tua jornada pessoal, como é que foi o teu processo de aproximação de garantias públicas e privadas também. Acho que a gente teve a chance também de bater um papo sobre quem costuma procurar, o que é mais importante no momento da solicitação de uma garantia. Acho que isso já vai nos dando ali, de alguma forma, um certo chão uniforme, piso uniforme, né? Para a gente poder começar a avançar nesse caminho. Mas queria te perguntar agora uma outra coisa sobre Brasil, né? Agora, partindo dessa lógica básica conceitual, mas agora olhando um pouco para a gente aqui no Brasil, cara. Como é que você vê o Brasil em paralelo, ou, enfim, face a outros países que usam seguro de crédito à exportação, que usam ferramentas de apoio oficial às exportações, enfim. O que você nos diz, assim, em termos de comparativo? Qual que é a sua percepção desse cenário? Boa pergunta, Lázaro. Eu acho que o principal motivador, né, para que eu possa lhe responder essa pergunta é a penetração que o seguro de crédito à exportação tenha em relação ao resto brasileiro, né, no sistema brasileiro, tem em relação ao resto do mundo. Infelizmente, ele não tem o mesmo nível de penetração de países desenvolvidos,
Principalmente se você comparar, já fizemos diversas vezes esse tipo de comparação do percentual coberto pelo seguro de crédito em relação ao PIB, em relação à balança comercial, em relação às exportações totais, etc. No Brasil, se compararmos com países desenvolvidos, infelizmente ele não é tão difundido da forma que deveria ser. E é um instrumento que é fantástico. Ele nunca deixou de honrar as suas obrigações ao longo de toda a sua existência. Então, ele poderia ser muito melhor explorado, tá? Claro, claro. Essa, inclusive, é uma diferença que, dentro da minha vivência, obviamente, por favor, encarem como uma opinião pessoal, sempre, não que faltou, mas sempre existiu uma certa passividade, até uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, por parte da seguradora em procurar um mercado. Tá? Sempre foi muito passivo de esperarmos, seja o exportador, seja uma instituição financeira, vir até a gente para começar um entendimento do que é o produto. E, como qualquer produto novo, ele demanda tempo para entendimento, demanda um entendimento jurídico do nosso certificado, que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, tá? Então, tipo, de uns anos para cá, eu vejo esse movimento acontecendo e que os frutos também não serão imediatos. São frutos que demoram a ter a possibilidade de ser colhidos, né? Mas que o caminho, ele hoje está mais correto do que no passado, Claro, tá? entendido, entendido. PH, meu irmão, me diz uma coisa. Entendido, viu, Albanese? Obrigado, cara. Acho que é bom ter essa tua noção como operador de tantos anos aí, dessa política que é tão importante aqui para o nosso país. Mas, PH, queria te escutar, meu caro, assim, dentro dessa lógica que a gente está trazendo agora, o que que você gostaria, enfim, de compartilhar ou fazer uma ponderação, enfim, o que você acha dessa parte da nossa conversa? O que você teria para nos compartilhar aí? Então, vamos lá, uma dúvida que eu tenho, Albanese, bom, para nós que já estamos no meio do comércio, esse não é um assunto dos mais simples, né? Então, quem pensa em comércio, geralmente pensa no comércio físico, você imagina container indo para lá e para cá, aqueles navios gigantescos chegando. O lado financeiro, geralmente, é um lado um pouco mais complexo. Fico imaginando como é conversar com uma empresa, chegar numa empresa e falar, olha, temos um produto aqui para ajudar você a exportar, qual que é a dificuldade que as empresas costumam ter, de compreensão do produto, não só de compreensão do produto, mas como que isso aqui pode de fato me ajudar. Geralmente empresas procuram, ou o governo procura as empresas para oferecer o produto, enfim. Eu imagino que para o setor empresarial, para o exportador, não deva ser algo tão familiar. Qual a principal dificuldade que a gente tem de aumentar esse mecanismo, fazer com que a gente use mais, assim como os europeus usam, os norte-americanos usam bastante com o Exim Bank? Como que a gente faz para esse produto de fato chegar na ponta? E aí, pegando um micro-universo, são as micro e pequenas empresas, né? O cara que normalmente está preocupado em pagar as contas no final do mês, como é que eu faço para chegar nele a possibilidade que ele pode não só exportar, como exportar com uma garantia da União? Perfeito, excelente pergunta. Uma das formas que pessoalmente vejo é por meio de entidade de classes, tá? Tipo, você tem, por exemplo, se você quiser fazer um outro caminho, não necessariamente com o exportador, mas se você quiser via uma instituição financeira, que no final do dia é quem vai dar o recurso, vai financiar esse exportador e vai ser o alvo, vai ser o garantido, né, desse certificado emitido pela União. A FEBRABAN, ela pode ter um papel central nisso daí. Apesar de que nos últimos anos tive a oportunidade junto de todos os times, junto das nossas autoridades, diversas autoridades guardiãs que sempre foram muito parceiras nesse sentido, de conversar com algumas instituições financeiras independentes de porte, sejam elas nacionais ou não, e são fundamentais de entenderem o nosso produto, como ele funciona, apesar da experiência de muitas dessas instituições já existir por meio de outros ICs, tá?
A gente tem certas características de um país emergente que são refletidos nas dúvidas que nos eram trazidas e como que a gente poderia saná-las, tá? O exportador acaba tendo menos dúvida, porque ele está muito mais preocupado no final do dia com o financiamento sendo dado ou não, ou seja, ele vai cumprir muito mais as regras daquele financiamento, qualquer covenant que possa ter, possa vir a ser acionado por esse contrato de financiamento, do que propriamente um entendimento maior do que é o produto. Mas é lógico que também existe uma certa evangelização de ambos, seja uma instituição financeira, seja o exportador, para que todo o mecanismo esteja o mais azeitado possível, tá? As maiores dúvidas poxa, é um fundo orçamentário no final do dia. Como é que eu vou ter acesso a uma indenização se ocorrer um evento extremo, tá? Existe uma resolução do Senado, por exemplo, de 2007, agora não me recordo o número dela, mas ela é de 2007, que equivale o default de uma... Não está te contando, equivale o default do FGE, né, que é o Fundo Garantidor das Exportações, a um default soberano. Então, isso, por si só, já dá uma robustez a um instrumento que muita instituição financeira, muito exportador e até operadores no passado do sistema desconheciam, tá? E isso foi muito utilizado por nós todos, aí eu digo pelo Estado brasileiro, isso foi utilizado em conversas que tivemos com ambas as partes, com ambos atores do sistema, que eliminava muita dúvida, eliminava qualquer discriminação que pudesse haver em relação à força, à robustez da garantia sendo dada, tá? Então, eu acho que ambos nos procuram. É lógico que cada setor tem sua peculiaridade, cada país tem sua peculiaridade. Aí, até voltando um pouquinho à pergunta do Rafa lá atrás, poxa, como é que você precifica? Quais são os principais drivers, né? Quais são os principais fatores que levam a uma precificação e uma estruturação de uma operação? É algo que eu vou ter que remeter novamente ao arranjo, ao arrangement da OCDE de crédito às exportações, tá? As regras estão ali. A gente nunca fugiu daquilo ali. O próprio arranjo da OCDE, ele é refletido no pilar, tecnicamente falando, do sistema de apoio oficial brasileiro, que é a nota técnica da ICA, né? Então, tipo, a nota técnica, ela precifica e estrutura exatamente da mesma forma, com pequenas exceções, que aí é a tropicalização que sempre existe, né, adaptando à nossa realidade, mas, tipo, já são regras definidas, né? E essas regras levam em consideração a classificação creditícia. Vamos imaginar uma matriz onde você tenha o risco país e você tenha o risco da sua contraparte, que vai levar também em consideração o prazo da transação. Eu diria que essas são as três principais premissas para que você precifique uma operação e, com isso, de forma quase que automática, a escolha também dos mitigadores para essa operação. Tá? Claríssimo, Albanese. Eu queria, obviamente, a gente vai, inclusive, entrar nessa lógica de mitigadores, ou seja, o que diminui o risco de uma operação, o que diminui o risco de uma garantia a ser concedida. Queria só dar um pulo atrás. Você mencionou algumas vezes ao longo da tua fala o nome default. Eu vou já passar a palavra para o Rafa, estou devendo isso, mas antes explica para a gente o que é default. Default seria a inadimplência,
né? Aí desculpe o anglicismo, mas seria a inadimplência propriamente dita, tá? Só Perfeito. que para cada rating existe uma probabilidade de default, né? Ou seja, é, uma empresa AAA operando nos Estados Unidos, a gente não pode dizer que a probabilidade de inadimplência dela é a mesma que uma empresa de classificação creditícia, vamos dizer, não investment grade, não grau de investimento, vamos para um caso extremo, seja um C, né? Ou seja, a pior qualidade creditícia possível, operando no Zimbábue, Uhum. tá? Nada contra o Zimbábue, por favor, mas enfim. Mas, tipo, a gente não pode dizer que a probabilidade de default ela é a mesma. A gente, enfim, e como o próprio nome diz, é uma probabilidade, né? Então, essa probabilidade, ela é utilizada para que você mensure o seu risco, que no final do dia vai ser mapeado para o preço de cobertura, Claro, tá? claríssimo, meu caro. E, Rafa, queria te escutar, cara. O que que você tem de dúvida, enfim, para compartilhar aqui com a gente, meu irmão? Bom, primeiro eu queria aproveitar o gancho aí e deixar um abraço aí para os nossos amigos que nos acompanham desde o Zimbábue, né? Ah, isso é importante, isso é importante. Grande população do E qualquer tipo de Zimbábue. Muito desculpa, por obrigado. favor, não é culpa. Harari, correto? Vamos ver aqui. Eu acho que é Harari. A capital? Eu acho. Eu não faço a menor ideia. Eu faltei essa aula de Poxa, geografia. ele sabe como chegar no canal de Hormônios. Eu tenho É, certeza que ele exatamente. sabe a Harari, capital. olha, você veja que eu já tenho uma conexão com o Zimbábue. Acertei, Harari, capital do Zimbábue. Perfeito, Poxa, meu irmão. Mas, meus caros, primeiro dizer que está sendo muito interessante esse papo aí. Eu, pessoalmente, tô aprendendo bastante aí com esses comentários do Albanese. E realmente, para mim, enfim, abre uma luz aí nesse tema. Como o PH mencionou, né, um tema que é difícil para a gente que lida no dia a dia com o comércio exterior, imagina para o seu Antônio, que é dono de uma micro e pequena empresa, né? Mas, Albanese, o que eu queria te perguntar, meu caro, usando aí um pouco da sua experiência, da sua trajetória com esse tema, quais são os principais erros, né? E até isso poderia se transformar em uma dica, né? E puxando de novo a sardinha para o lado das micro e pequenas empresas, que eu acho que isso é bastante importante, é bastante relevante, principalmente para o nosso país. O que você apontaria aí como os principais erros? E nas duas vias, tá, Vanessa? Se você puder fazer um comentário rápido aí nas duas vias, tanto quando uma pequena empresa vai buscar um financiamento, quanto quando uma pequena empresa vai buscar um seguro de crédito à exportação, né? Nas duas vias aí, o que você apontaria aí? Qual que é o principal erro? Qual a dica que você daria se você fosse o seu Antônio ali, pequeno produtor que encontrou um comprador aí na China, por exemplo? eu vou apontar esse erro fazendo um meia-culpa, tá? Porque eu acho que o principal motivador de não termos uma base exportadora maior de micro, pequenas e médias empresas é a falta de conhecimento da existência do produto, tá? Então, o seu Antônio, coitado, como é que ele está dedicado ao negócio dele? Essas micro, pequenas empresas, elas têm pouquíssimos funcionários, elas não têm uma área dedicada para o assunto propriamente dito de exportação, por mais que seja relevante para o balanço dele. Ele não necessariamente tem uma área dedicada a isso e fica muito refém, de alguma maneira, dos produtos convencionais que nós temos no mercado financeiro, tá? E esses produtos convencionais, por tudo que a gente já conversou aqui, muitas vezes não o atendem pelo apetite ao risco da instituição financeira. Então, por isso, o meia-culpa de não levar, a meia-culpa naquele sentido de não levar o conhecimento necessário ao exportador à ponta, né, que muitas vezes poderia ser feito de forma mais abrangente, tá? Mas, como também já mencionei anteriormente, eu vejo esse trabalho sendo feito de uns 5 anos para cá de uma forma muito mais efetiva.
e os frutos, infelizmente, não são colhidos de forma imediata, mas pela importância das micro, pequenas e médias empresas para a economia, não somente brasileira, mas temos exemplos europeus que, por exemplo, me veio agora à cabeça, do nada, um número, uma vez que eu tive acesso a um número chinês, e o apoio, o volume de apoio anual, ou seja, fluxo, tá, da ECE chinesa para micro, pequenas e médias empresas era maior do que o nosso estoque que tínhamos no médio e longo prazo. Eu estou falando numa época que o nosso estoque era muito maior do que é hoje. Estou falando por volta de 2015, 2016. Foi um número que eu caí para trás. Tá? Então, tipo, tem muito mercado. Eu acho que existe muito produto a ser desenvolvido ainda, porque assim como o mercado financeiro desenvolve produtos para determinados nichos, etc., não é simplesmente você ter um produto de micro, pequenas e médias empresas que vai ficar na prateleira, faz uma divulgação, você tem uma evolução na tua base exportadora, só que não, eu não pararia por aí, tá? Eu acho que existe também um trabalho muito grande a ser feito de inovação de produtos, porque, assim como o mercado, uma ICA, uma agência de crédito à exportação, ela tem que se reinventar de tempos em tempos, tá? Eu acho que essa reinvenção de uma agência de exportação é o que muito bem faz, por exemplo, a agência italiana. Tá? Eu vejo a agência italiana, a SAT, se reinventando, criando produtos que atendam a determinado nicho de mercado e sempre de forma transparente, sempre de forma a não ferir as regras gerais de comércio exterior. E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esse é um pensamento que tem que sempre estar tá na mente de quem executa a política pública, tá? Claro, A claro. formulação passa por isso também, mas, tipo, por mais que a gente saiba que dentro de uma agência a gente é meramente a parte que executa uma política pública, na sua elaboração a gente não participa, mas, bem ou mal, se a construção é feita a quatro mãos, ela é muito mais simples. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar sempre uma autoridade guardiã que trabalhamos a quatro mãos e simplificava muito o processo. Claro. Meu caro, inclusive, acho que essa tua última ponderação até me traz aqui um pensamento de querer entrar um pouco mais, agora que a gente teve a chance de passar sobre como que a gente estrutura uma operação, sobre o que é importante, sobre quem procura, sobre o que faz uma seguradora procurar o ofertante do seguro, da garantia, do financiamento, enfim. Agora, se você me permitir, eu queria dar uma entrada num aspecto mais prático ainda. Não Uhum. sei, assim, o Thales tinha pedido a palavra, eu já passo, obviamente, para ele, enfim, a gente está aqui batendo um papo, mas eu queria saber um pouco de você, Albanese, sobre um caso real da tua vida, assim, profissional que te marcou. Seja por uma operação que você considerava muito difícil e só se viabilizou por conta da existência do pacote, ou seja, pelo mérito do projeto, um projeto que você se envolveu pessoalmente, que, poxa, isso aqui vai fazer diferença na vida de muita gente. Enfim, cara, você tem algum caso que te marcou, enfim, para a gente poder passar por ele e conhecer ainda mais um pouco sobre a realidade do que é o operador de seguro, de crédito, de garantia, de risco? Poxa, são alguns, eu fico até com pena de não poder falar sobre todos. Mas, enfim, eu acho que desde acordos fechados no âmbito da OCDE para o setor aeronáutico foi um ganho absurdo para a nossa indústria, né? Eu acho que o grande beneficiado
desse acordo do setor aeronáutico no âmbito da OCDE, no que eu era recém-chegado ao sistema, foi o Estado brasileiro. Eu acho que também esse tem um lugar no coração, vamos dizer assim, especial, e Claro. principalmente pela empresa, que aí, lógico, sem jabá, mas é óbvio de quem que a gente está falando. É uma empresa que sempre admirei por toda a tecnologia que ela é capaz de embarcar ao fabricar uma aeronave. Então, tipo, é uma empresa também que tem uma admiração, que fazia com que o trabalho fosse realizado até com mais gosto, tá? Tipo, você não se importar de virar à noite trabalhando para eles, porque deu diferença de um BIP. Como é que eu faço para um BIP, né? Um base point ali, 0,01% do preço? Como é que eu faço para reduzir isso ou aumentar isso de forma que fique tudo nivelado? Poxa, tudo bem, eu não sei qual é a solução, mas eu tenho até amanhã que horas para te dar isso? 6 horas da manhã. Bom, são meia-noite, hoje eu não durmo. E você não dormia com prazer. E essa foi logo um cartão de visita que eu tomei do sistema e, de alguma forma, eu acho que por algum tipo de masoquismo me fez gostar mais ainda dele. E o último, por assim dizer, foi um produto que tivemos participação até mais direta, muitas conversas, aí foi muito rica a troca, tá? Não da operação em si, mas um produto sendo desenvolvido que foi para a manutenção de motores aeronáuticos, né? Foi um produto que já poderia existir há algum tempo, ficou meio que de lado durante um tempo maior do que o devido, e que conseguimos tirar do papel, e isso me deu uma alegria tremenda, principalmente pela troca, que foram muitos agentes, nossas autoridades guardiães, alguns ministérios envolvidos nisso, bancos privados dos mais diversos tipos, conversando, trazendo dúvidas, e quando você tem esse tipo de conversa com a qualidade de atores que foi esse produto em específico, e tira da zona de conforto. E sair da zona de conforto faz com que a sua criatividade seja aguçada. E quando você tem essa curiosidade aguçada, você se torna mais criativo, você se torna mais proativo, te dá vontade de fazer mais no final do dia, né? Então, eu acho que uma de acordo, uma de produto e de operação são inúmeras. São inúmeras, eu seria, no mínimo, não justo com principalmente o time que eu sempre tive, que foram fantásticos, de me ajudarem a construir uma que não participou de outra, então eu prefiro não ser injusto com alguém no final do dia, mas foram inúmeras as operações, sejam em diferentes setores, infraestrutura, seja para o setor aeronáutico, seja para qualquer outro tipo de setor que tivéssemos em nosso portfólio. Albanese, só compartilhar contigo uma experiência pessoal, só para te dizer que valeu a pena você ficar sem dormir, porque eu fiz uma viagem de Abuja para Lagos em um avião da Embraer, não tem problema nenhum, a gente pode citar o nome, inclusive a Embraer, aqui se vocês puderem focar, a produção, nós temos um super caminhão, falta o avião, então fica aqui a dica, né, pra gente colocar, faz o pedido. pra gente colocar a maquete, todos os Modais aqui. mas enfim, só para compartilhar que deu certo. Mas quero aproveitar, deixa essa experiência pessoal de Abuja para Lagos para emendar uma pergunta, que é a seguinte, não, perfeito, ótimo, estimulamos ali as vendas, muito bem, isso impacta na nossa balança de pagamentos, ótimo, política pública, mas vou usar o teu exemplo do Zimbábue, mas o importador no Zimbábue não pagou. Agora, o que acontece? Muito bem, como você disse, o fundo, então, banca a operação, né? Ele adimple, por assim dizer, ele paga o valor devido, que inclusive foi a razão de existir. E agora, e a cobrança? Como é que acontece? Vocês mandam alguém lá, bater na porta do importador, e aí, meu amigo, você vai pagar como?
Vocês já saem de lá com um carro, com uma máquina? Como é que funciona a parte da cobrança? Até pra gente poder pegar os telefones, e dependendo da qualidade da cobrança, a gente também quer cobrar uma galera aqui, tá? É, bem, vamos lá. Então, a gente teve o inadimplemento, teve a cobertura sendo acionada e nunca tivemos problema de pagamento à parte financiadora, mas com isso a gente fica também com um direito de regresso, digamos assim, dessa garantia, né? Essa garantia, primeiramente, ela vai ser, não vai, a gente não vai chegar com o pé na porta do credor, né? Existe um pouco, eu acho que pelo menos deveria existir um pouco do bom senso, né? Desde que a operação é originada até a sua cobrança, por assim dizer, de um sinistro que tenha sido pago. Primeiro que a gente nunca deveria dar o crédito olhando meramente a garantia. Não é porque eu tenho uma excelente garantia que eu vou dar o crédito. Tá? Esse sempre foi o meu pensamento, por favor, encare isso também de forma pessoal. Mas, muitas vezes a gente sabe que ter uma boa garantia ajuda bastante. Se você puder viabilizar, sendo a última instância de possibilidade de operacionalização daquela transação, você vai flexibilizar a coisa o máximo que você puder, de forma tecnicamente robusta, obviamente, e preocupado sempre com a solvência do fundo garantidor no médio e longo prazo. Você vai ter uma garantia e eu vou dividir em algumas partes, tá? Por exemplo, vamos pegar uma exportação de uma caldeira do setor sucrocoleiro. Se eu for na ponta, olha, você não pagou o financiamento, eu honrei a instituição financeira em seu nome, agora eu preciso dessa caldeira de volta. Primeiro, o que eu vou fazer com uma caldeira, né, sendo uma agência de crédito à exportação? Segundo, será que eu não vou estar matando a galinha de ovos de ouro daquela empresa, que vai fazer com que, aí sim, ela não me pague? Então, primeiro, é uma negociação amigável, digamos assim. É lógico que vai vir cartas de cobrança. Por que você não me pagou? Quais são as motivações, os motivadores que me levaram a não me pagar? O que você espera dentro do seu fluxo de caixa, dentro das suas possibilidades reais de podermos negociar alguma coisa, poder reperfilar essa dívida, de forma que eu não tenha que chegar no extremo, tá? E isso a gente está lidando num caso onde o devedor seja privado. Num caso onde o devedor seja soberano, já foge um pouco do escopo até mesmo de trabalho da agência, tá? Porque teria uma relação governo a governo. Então, outros agentes, outros ministérios seriam envolvidos nessa negociação, que no final do dia pode ser levado até no âmbito do Clube de Paris. Então, são tipos e tipos de recuperação de um crédito que você possa ter, tá? Tentando ser o mais simplório possível, se me permite, E tá, por Albanese, favor. deixa eu te falar, deixa eu fazer uma outra pergunta, meu camarada. Você falou em Clube de Paris. Eu já separo a minha sunga, como é que é? O que é o Clube de Paris? Bom, o Clube de Paris é onde vai todo mundo reclamar que tem algum devedor, né? Soberano, né? Ou seja, é como se você tivesse ali uma esfera que você leva os seus débitos e, poxa, você não vai ter nenhum tratamento diferenciado, a princípio, de qualquer outro devedor, credor daquele país, É o de tá? Roma de Caldas Novas, né? Todo mundo ali, É isso. entendido. É o próprio. Entendido, meu irmão. PHzinho, brilhe, meu irmão. Vamos lá. Albanese, na minha pergunta anterior eu falei um pouquinho sobre a relação com os empresários, né? Como que é explicar para eles ou, enfim, tentar vender o produto
para os empresários. Me surgiu uma outra dúvida, que é nossa relação, na verdade, com o contribuinte, com quem está pagando essa conta, né? Fico imaginando que não deva ser a coisa mais fácil do mundo explicar para um contribuinte palmeirense como eu que você está querendo fomentar as exportações do Thales de camisas do Flamengo para o Irã. Então, acho que o contribuinte provavelmente deve ter uma dificuldade de entender esse mecanismo. Como que nós estamos usando dinheiro público para financiar algumas empresas específicas? Obviamente, a gente conhece aqui a lógica, sabe que tem diversos benefícios, mas qual que é a dificuldade que a gente tem para convencer o pagador de impostos de que esse é um mecanismo que realmente dá resultados, não só em aumento de exportações, aumento de emprego, renda, mas até de fato, atuarialmente, que ele é um mecanismo que se sustenta, que não gera prejuízos sistemáticos para a União? Excelente pergunta. Bem, eu nunca precisei explicar para o contribuinte propriamente dito, tá? A gente apenas executava a política pública, mas é uma política pública, como sua própria pergunta foi elaborada, ela é meritória, tá? E os recursos que dão lastro a essa política pública e as atividades, a operacionalização do FGE, eles já são previstos em orçamento. Então, tipo, poxa, não adianta eu querer tirar recursos, tá, do sistema de crédito à exportação para alocar para a saúde ou para a educação, por exemplo. Eu tenho limitações jurídicas que me impedem de fazer isso se eu sou o gestor de toda a política pública. Então, tipo, existem recursos que, por definição, são definidos para esse tipo de política, para esse tipo de operacionalização do comércio exterior. Existem fundos que dão lastro aos recursos para instituições financeiras públicas que também operam o sistema. Então, é uma regra que muitas vezes é muito mais complexa do que simplesmente eu tiro daqui e coloco aqui. Não funciona dessa forma. Às vezes, felizmente, às vezes, infelizmente, dependendo do caso, né? Mas, por exemplo, eu não consigo, aí saindo até um pouco do mundo da exportação, eu não consigo, de forma simples e imediata, tirar dinheiro do turismo para colocar na saúde. Eu não consigo tirar dinheiro do turismo para colocar na educação, vice-versa e versa-vice. Então, tipo, é quase que... Eu sei que o dinheiro não é carimbado, mas ele previamente ele tem uma ideia de destino quando se faz o orçamento, né? Então, isso acaba gerando uma previsibilidade do que pode ser feito, do que são os limites dentro de cada pasta ministerial, dentro de cada instrumento de política pública. Obrigado, Albanese, pela resposta, meu caro. E até com essa resposta super completa, eu aproveito para a gente já começar o nosso processo de encerramento aqui do dia de hoje, né? Acho que foi um papo muito legal que a gente teve com você, Albanese. Obrigado mais uma vez aí pela tua parceria, por ter topado estar aqui com a gente, bem importante, muito instrutivo, e eu espero que seja a primeira de muitas, viu, meu caro? Mas antes eu queria também passar aqui para a turma fazer suas considerações finais, né? Primeiro você, Thales, por favor, meu caro, suas ponderações. Poxa, primeiro quero agradecer imensamente ao Albanese pela participação, por ter abrilhantado aqui o nosso programa e agradecer também por ter salvado uma lacuna da minha relação com o Lázaro, né? Só para quem não sabe, a OCDE, a sede fica em Paris, Lázaro ia sempre para lá, né? E eu ficava pensando, a gente falava no churrasco de domingo lá em casa, né? Poxa, será que a Jana sabe dessa família que existe lá em Paris? Então, agora tá resolvido, tá claro, ele ia pegar uma sunga e ia pro clube de Paris lá. Testemunhas, claro. É o de Roma, tá certo. Tá certo. Além disso, assim, para mim, pessoalmente, como contexto, é uma loucura, né? Nós estamos falando de dinheiro, nós não estamos falando de burocracia, nós estamos falando do governo brasileiro oferecendo dinheiro à economia, às empresas, e as pessoas não sabem disso. A impressão que fica, para sumarizar, é que é algo escondido. O governo também não quer que se saiba, para não correr o risco de ter que emprestar. Então, me parece
me parece imprescindível ter esse espaço com você, Albanese. Por isso eu te agradeço tanto. Para nós abrirmos os olhos das empresas, para nós abrirmos os olhos das potencialidades que temos com esse dinheiro público que serve para política pública, política de comércio exterior. É isso. Obrigado. Eu Beleza, que agradeço. obrigado, irmão. PHzinho. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer ao Albanese. Albanese, foi uma aula pra gente aqui. Daria pra gente ter feito mais horas e horas aqui de conversa, porque o assunto é denso, o assunto é interessante, é longo. Infelizmente, o formato de podcast faz com que a gente reduza um pouquinho o tempo que a gente tenha pra isso, mas agradecer muito a sua presença, agradecer aos nossos colegas. Lembrando nosso primeiro episódio, né? Então, temos que comemorar. Esse primeiro episódio foi muito bacana. De fato, é um assunto... Vamos começar de novo? Peraí que eu fiz tudo errado. Não, beleza. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer ao Albanese pela aula que ele deu aqui pra gente hoje. Aprendemos muito sobre o assunto. É um tema que poderia durar por muito mais tempo, né? A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre o assunto. Mas já deu para aprender bastante, deu para pelo menos atiçar a curiosidade de a gente querer aprender ainda mais sobre esse assunto. Como eu falei anteriormente, pra gente, exportação, comércio, a gente pensa muito nos fluxos físicos, não pensa muito nos fluxos financeiros, então foi realmente muito interessante pra gente. E espero que nos próximos episódios a gente consiga trazer gente tão boa quanto o Albanese para falar aqui sobre os próximos temas. É isso, PH. Obrigado pelas palavras. Mais uma vez, um imenso prazer estar aqui com vocês. Rafa, meu caro, você. Meus caros, primeiro agradecer a vocês aí, esse super papo, sempre um prazer, uma honra aí dividir a bancada mesmo à distância virtual aí com vocês. Agradecer ao Albanese aí, realmente excelente o papo, muito fluido, muita informação interessante, muita coisa que eu particularmente não conhecia e que aprendi aqui hoje. E como o PH falou aí, né, que era um papo que dava para se estender muito mais. Eu já vou ser o defensor aí da pauta de um episódio Albanese 2, tá? Eu tenho anotado aqui algumas perguntas, vamos abusar aí da disponibilidade do Albanese aí, quando ele tiver um espaço na atribulada agenda dele. Já vamos mandar o contrato. E só dizer que, enfim, eu saio daqui hoje, eu acho que não só eu, né, mas quem acompanhou aqui hoje esse papo com o Albanese, sai com muita informação interessante. A gente ouviu alguns causos, né, como dizia minha avó, interessantes, práticos. A gente aprendeu um pouco sobre os principais erros, algumas dicas importantes, aí sob o ponto de vista das micro e pequenas empresas, que eu acho que é fundamental a gente entender também. E também, na prática, a gente sai daqui aprendendo na prática como é que funciona todo esse mecanismo aí que, como o Thales falou, né, isso lida com dinheiro, o dinheiro é sempre muito sensível, e o Albanese mencionou mais de uma vez essa questão da necessidade de difusão, né, de propaganda, de conhecimento de toda essa sistemática. Isso é muito importante para o comércio exterior, e eu acho que a gente dá uma pontinha aqui de contribuição gravando esse programa, esse episódio aqui para o Albanese hoje. Então, muito obrigado, Albanese, muito obrigado, meus caros. Boa, Rafa, boa. Eu sou, enfim, absolutamente suspeito para falar. O Albanese é um colega de anos de trabalho conjunto que eu aprendi a admirar e vejo como um amigo e professor. Então, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui no dia de hoje, Albanese, de estar contigo, de aprender um pouco mais sobre crédito, exportação, conhecer mais da tua jornada e, obviamente, passar por um assunto, como os meninos aqui falaram, né, que muita gente ainda enxerga como sendo bastante árido, de uma maneira mais leve, mais fluida. Mas, cara, queria te passar, então, para as tuas considerações finais, meu irmão. Enfim, se você tiver alguma ponderação final, deve ter uma galera agora que vai te procurar agora, vai querer tuas redes, vai querer aquele cara que tá querendo te cobrar, vai atrás de você também, provavelmente. Entrar no Clube de Paris, né? Que Exatamente, pareceu legal isso aí. pareceu chique. Então, aquela turma que tá com dinheiro pendente vai atrás também. Então, deixa como é que as pessoas podem te alcançar nas redes sociais, meu irmão. A gente queria escutar aí as tuas últimas ponderações, meu irmão. Obrigado pelas palavras, Rafa. Poxa, PH, Thales, Lázaro. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer enorme poder falar sobre um tema que é menos espinhoso do que parece. Obrigado pela oportunidade de poder explicar um pouquinho como é que é o dia a dia desse sistema
E eu gostaria, de, antes de mais nada, também parabenizá-los por tornar esse programa, digamos, de tenha sua audiência, faça justamente a propaganda que muitos produtos merecem. Eu acho que não somente o seguro de crédito à exportação, vocês vão levar ao conhecimento do público coisas que precisam ser levadas e muitas vezes ficam restritas a pequenos grupos, né? Então, eu acho que essa iniciativa de vocês, ela merece todo o meu respeito, minha admiração e meus parabéns mais uma vez. Quanto a redes sociais, eu acho que eu sou uma das pessoas mais low profile nesse sentido da face da Terra. O meu Instagram é algo completamente fechado, deve ter meia dúzia de fotos, e se bobear, o cachorro aparece mais do que eu. Mas o meu LinkedIn, Rodrigo Albanese, acredito que não tenha muitos homônimos. E, poxa, por favor, seria um prazer poder conversar sobre o tema, explorar qualquer tipo de dúvidas que possam surgir, que, obviamente, quanto mais a gente vai adentrando algum assunto, dúvidas estão surgindo, e eu me coloco aqui à disposição para poder saná-las da melhor forma possível, dentro do meu conhecimento, obviamente. Perfeito, cara. E, Perfeito. poxa, mais uma vez agradecer a oportunidade e, poxa, vida longa ao Camex Macho. Perfeito, cara. Assim seja. Obrigado, cara. Obrigado de verdade pela parceria. Então é isso, pessoal. Acho que esse foi o nosso episódio de hoje. Prazer ter vocês aqui com a gente. Queria chamar de novo vocês para se inscrever no nosso canal, para comentar, para compartilhar com aquela sua tia que quer saber como é que exporta, enfim. Participa desse processo. Assim, está sendo muito gostoso para a gente. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muita conversa legal, muito bate-papo legal. E esperamos vocês. Um fraterno abraço, a gente se vê. Esse podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição.